Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo número 2/2019. Acresce a capítulo V-A a Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, postura e instalações municipais relativamente à manutenção de aves da espécie Numida meleagris, galinha de Angola, nos imóveis localizados na zona urbana do município de Jacareí. Autoria: vereador Juarez Araújo. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste aqui na galeria, os assessores, o público de casa ali também que nos assiste aí através da TV, da internet, pelo Facebook. Meu bom dia a todos. Venho aqui hoje apresentar esse projeto aos nobres pares e vou passar uns vídeos também mostrando a realidade da criação dessas aves. A Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre Código de Normas e Posturas de Instalações Municipais, fica acrescido do capítulo VA, com a seguinte redação: capítulo VA da manutenção de aves da espécie galinha da Angola nos imóveis localizados na zona urbana do município. O artigo 79D é permitida nos imóveis localizados na zona urbana do município a manutenção de aves espécie galinha da Angola para fins de combate à proliferação de insetos, animais peçonhentos. No parágrafo único, para os fins desse artigo, em cada imóvel poderão ser mantidas até 2 exemplares da espécie. No artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Então, gente, vocês aqui presentes e os nobres pares vereadores, eu fiz também uma emenda, e aí vossas excelências aí deveriam ter lido também, com relação àquelas pessoas que falam assim, de repente alguém está criando essa espécie em um local onde não tem um espaço suficiente. Então ainda continua, se a pessoa quer criar isso aí em um local onde não é um local adequado, ainda cabe reclamação por parte do vizinho. Por exemplo, o vizinho está incomodado, então se chama a fiscalização, e a fiscalização vai e percebendo que realmente está incomodando aquela pessoa, então entra naquela lei do silêncio, né, do barulho que todos nós sabemos. Então fiquem atentos a isso, que também tem essa emenda, tá bom? Ainda cabe reclamação com relação à situação. A pessoa pode criar desde que tenha um espaço adequado. E vocês precisam ficarem atentos também aí os vídeos que vou mostrar, que são tudo casos reais. Que sem dúvida, se esse projeto não vier, Sônia, e aí eu quero te agradecer, você que é uma pessoa que até me arrumou aqui uma multa, na verdade uma multa para uma pessoa aí que criava isso sem lei, na cidade de Jacareí não tem lei para isso. E muita gente criticando, para criar galinha precisa fazer projeto? E aí eu tenho a prova aqui, precisa fazer projeto sim, porque se não
Se não tem o projeto, o que acontece? Se havendo uma denúncia por parte do vizinho, por exemplo, a prefeitura é obrigada a ir lá e multar essa pessoa e fazer com que essa pessoa acabe com a criação desses animais. Entendeu? Então, precisa sim de projeto para criar galinha, tá? E nesse caso, em especial, a galinha Angola, a galinha da Angola. Não tem nada a ver com outras espécies. Fiquem bem atentos a isso. Mas vamos rodar o primeiro vídeo e depois eu vou falando no intervalo deles. Por favor. Já viu um escorpião pertinho de você? Escorpião é um problema, viu? É o seguinte, pode aparecer no jardim, no ralo, passar embaixo da porta das residências. O amarelo é o escorpião mais perigoso por causa do veneno, mas todo escorpião assusta, viu? Se o perigo não for o veneno, é a picada com certeza. Se um escorpião picar você, vai ter muitas horas de dor intensa. Então, como vocês puderam perceber, e aí é um deles, eu vou mostrar mais dois. Tivemos aqui em Jacareí, inclusive, um óbito, conforme vocês viram a foto da menina ali de 2 anos e pouquinho. Deixa eu ver aqui exatamente, para não falar bobeira. Deixa eu achar aqui. Quantos anos essa menina já? Por favor. Quantos anos? Aqui tem o nome da menina, a idade dela. Ah, tá. Foi falha da assessoria, não colocou a idade da menina aqui, não tem problema não. Por isso que eu não achei aqui. Mas vocês sabem disso que aconteceu no Parque dos Sinos, né? Um óbito lá. Também tivemos aí uma escola fechada na época por causa da proliferação de insetos, que é a Dércio Moreira. A escola Dércio Moreira, se não me engano, fica no Jardim Luiza. E também uma creche do Parque dos Sinos. Vocês sabem disso também. Então, para você ver que situação que chegamos por causa do escorpião. Escola fechada, né? E creche também por causa dessa situação. E aí, eu fiz aqui, até mandei meu projeto para o nosso diretor da Vigilância Sanitária, o Buchal, presidente, e disse para ele assim: Buchal, se for preciso, a gente remenda, se você fazer umas correções, a gente faz uma emenda no projeto, não tem problema nenhum. E me admirou muito o Buchal, simplesmente ele condenou todo o projeto. Todo. Eu fiz uma enquete na rede social, 96% das pessoas querem o projeto. Então eu disse para o diretor da Vigilância Sanitária: Buchal, você concorda? Precisamos fazer alguma mudança? Ele simplesmente condenou todo o projeto. Ele não aprova nada sobre o projeto. Agora, os vídeos dizem tudo. Põe mais um, por favor. Uma arma natural, sem contraindicações, para combater uma praga das cidades, os escorpiões. São as galinhas. De preferência, as especialistas no assunto, as galinhas da Angola. Elas são originárias da África e foram trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses dentro dos navios negreiros.
O canto da galinha é peculiar. Para os ouvidos humanos, parece que elas dizem "tô fraco". Mas de fraca, esta ave não tem nada. Muito pelo contrário, elas saíram do campo para as grandes cidades para enfrentar uma verdadeira batalha. O inimigo nem é tão grande, mas tem um veneno que pode até matar. É o escorpião. Dona Darcy já foi vítima deles por 3 vezes. A primeira, ao procurar uma roupa. Foi abrindo a gaveta, picou, eu já sabia o que era escorpião. E a última, no quintal de casa. Foi na área de casa, que é toda, não tem entulho, não tem nada. Dona Darcy faz parte de uma estatística alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano 90 mil brasileiros são atacados por animais peçonhentos, como cobras ou escorpiões. São 10 casos por hora. Os escorpiões estão em toda a parte. Existem 160 espécies de escorpiões no Brasil. Dessas, apenas 10 são venenosas. 3 são mais conhecidas da população. O de coloração preta, que é praticamente inofensivo. O de cor marrom, que tem a picada mais dolorida. E o escorpião amarelo, o mais comum e o mais venenoso. Quem é picado precisa procurar o pronto-socorro para tomar o soro anti-escorpiônico, que corta o efeito do veneno no corpo. A proliferação de escorpiões acontece porque as cidades crescem em regiões onde antes era apenas mata. Os escorpiões têm hábitos noturnos e se alimentam de insetos. E para combater os bichos, nada melhor do que levar para as grandes cidades uma solução encontrada na natureza. A saída tem sido recorrer a um predador natural, galinhas da Angola. Só aqui neste clube, em Belo Horizonte, são 5. Elas passam o dia assim, ciscando no jardim, matando ou espantando os intrusos. Então, de um tempo para cá, de 6 meses para cá, não temos encontrado escorpião. Mas se os escorpiões são tão perigosos, por que eles não matam as galinhas da Angola? Segundo os especialistas, a explicação está na pele da ave, uma proteção natural. Aquela proteção que ela tem, formada pelas penas, né, pelo aquele conjunto numeroso de penas, que são lindinhas também, né, forma uma grande proteção, né, dá a elas uma grande proteção. Não é qualquer coisa que consegue atravessar aquela camada de pena. Além disso, no duelo entre galinha da Angola e escorpião, é a galinha quem saca primeiro. A galinha é mais ágil do que o escorpião. Então, na hora que ela dá uma bicada, é de uma forma tão rápida que a reação do escorpião vem depois da bicada dela. E ela costuma, numa bicada... Importância da criação desses animais aí, dessas espécies, né? Então, eu tenho certeza que os nobres pares aqui, cada um vai subir aqui com o seu discurso. Eu só peço que não venha com o discurso de que vai trazer leishmaniose, que não vai, não é verdade. Leishmaniose é pelas fezes, eu concordo, mas de animais. Tá? E que animais que têm um volume maior de fezes? Os cães, por exemplo. Os cães, não venham me falar da galinha, porque daí não é verdade. A galinha são 2 espécies só, e 2 espécies não faz esse volume para atrair o tal do mosquito palha, que transmite essa tal de doença aí, leishmaniose. Não venham com esses discursos que não é válido. Tá? Tem outros animais aí, se fosse assim, então, não podia criar cachorro no quintal, né, Sônia? Não podia criar cachorro no quintal, porque as fezes, o volume de fezes é bem maior. Entenderam? Então não adianta vir com esse discurso. Se vier também com esse discurso dizer que é dos resíduos e que a galinha é noturna e que o escorpião, ou seja, a galinha é diurna e o escorpião é noturno, também não é verdade, porque eu sei que é assim, mas o escorpião está dormindo aonde durante o dia? No entulho, tá? No entulho. E a galinha está acordada, não está? Ela está lá ciscando e catando esses animais. Entendeu? Então faça seu discurso valer, né? Cada um faça seu discurso da maneira que deve falar, mas veja a importância
esse discurso? Diante de tanta coisa que está acontecendo ruim na nossa cidade, inclusive óbito, o que vocês, nobres pares, vão fazer? O que vocês vão fazer hoje aqui com relação a esse projeto? Vamos continuar deixando essa situação acontecer? Mesmo alguém criticando, dizendo que não é válido? Não é uma solução? Não pode resolver parte do problema? Então, pensem bem na hora de fazer os seus discursos, porque é principalmente a vida das pessoas que está em jogo com essa tal de praga que é esse tal de escorpião, tá bom? Eu conto com o apoio de vocês, não para fortalecer o vereador Juarez Araújo, para a gente evitar, pelo menos evitar, né, não digo que vai resolver o problema 100%, mas vai resolver parte dele sim, podem terem certeza disso. Eu conto com o apoio de todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, com relação a cobrar os prefeitos, nós estamos cobrando, mas não estamos tendo retorno. É o que a gente faz todo dia, né? Só que, infelizmente, o legislativo não manda no executivo, senão a gente já teria consertado muita coisa nessa cidade que está errada, concordo plenamente. Bom, em 2017, eu coloquei esse projeto também da galinha, mas de uma forma assim, onde eram galinhas comuns, que as galinhas comuns também se alimentam de escorpiões, só que elas têm um hábito noturno. Aliás, diurno. E as galinhas de Angola, elas têm um hábito noturno. O que está acontecendo, não somente aqui em Jacareí, mas em todas as cidades, né? Falta de predadores para esses animais. Por quê? Porque o ser humano não está conseguindo conviver de uma forma harmoniosa com os outros animais. Então, lagartos, corujas, sapos, que principalmente têm a capacidade de se alimentar de vários escorpiões ao mesmo tempo, estão sendo eliminados. Então, aparece um sapo na sua casa, você mata o coitado do sapo. Não é? A ignorância humana. Aparece um lagarto, daqueles calangos, você vai lá e mata o coitado do calango. Pura ignorância. Nós estamos mexendo naquilo que nós chamamos de cadeia alimentar. Isso aí eu falo como bióloga e também falo que o que eu falo aqui é correto. Enquanto o ser humano não aprender a respeitar o meio ambiente, é daqui para pior. Então, eu acho assim, realmente, esse projeto, ele é um projeto válido, sim. Eu coloquei esse projeto em 2017, todos os vereadores votaram contra esse projeto e as mortes por escorpiões continuaram. Várias cidades, não é, vereador Juarez, já têm a liberdade de ter essas aves no quintal e nós sabemos que todo mundo tem que ter o discernimento de quantas aves você pode ter no quintal. Ninguém vai fazer um criadouro de aves no quintal. Várias casas aqui em Jacareí possuem galinhas no quintal. Não sabe-se disso. Porém, se elas realmente forem denunciadas, elas vão receber uma multa de R$ 450, que eu passei essa multa para o vereador Juarez, na época quando eu fiz a lei, em 2017, foi justamente porque essa senhora teve essa multa de R$ 450 por causa de 4 galinhas. E eu volto a falar aqui, aí, o vereador Juarez está com a multa. Nós temos que respeitar todos os projetos. Para algumas pessoas, ele é bom. Para outras pessoas, ele não é. Tem muitas pessoas na internet, está aqui a lei, foi a dona Naide Souza, que teve uma multa aplicada de R$ 400. Eu coloquei R$ 50 a mais. Está aqui na multa. Não é? Então, isso aqui é respeito que a gente tem que ter com o munícipe que deseja ter uma galinha no seu quintal para proteger o seu filho, para proteger o seu animal de estimação. Enfim, é um direito que eu acho que qualquer pessoa tem que ter dentro da sua casa. Quando o vereador Juarez colocou no Facebook, eu entrei em sua defesa. Né? Por quê? Porque o que é justo é justo. Teve uma pessoa que colocou assim, mas tem que ter lei para ter galinha dentro de casa, o quintal é meu. Isso aqui é código de posturas, não está sendo criada uma lei. Está sendo modificada uma lei que permite a pessoa ter uma galinha no fundo do quintal. Então vamos proibir os pássaros em gaiola? Odeio pássaro em gaiola. Pássaro é para estar solto e não para estar preso numa gaiola. Então vamos proibir os pássaros em gaiola também. Tem aí pessoas que têm 50, 40 gaiolas dentro de uma casa. E não é proibido, por quê? Agora vai proibir a pessoa de ter 2 galinhas de Angola no fundo do quintal?
Questão de higiene, a pessoa não vai querer ficar na sujeira. Quem tem uma galinha de Angola por causa do escorpião, ela vai querer ficar na sujeira? Ela tem que ter consciência disso também, que ela vai ter a galinha, mas ela tem que manter a limpeza do local. Então, olha, realmente eu acho que é uma solução para a quantidade de escorpiões que está aparecendo aqui em Jacareí, não somente aqui em Jacareí, mas em todos os locais. Já que a vigilância, a Secretaria da Saúde não dá o apoio aos munícipes que tem que ser dado com relação a esse montante de escorpião que está aparecendo, realmente os vereadores têm que pensar o que fazer com a população para poder melhorar essa situação dos escorpiões. Eu sou a favor realmente de se ter os animais no fundo do quintal, primeiro, porque o quintal é de cada um. Eu penso assim, no meu quintal eu coloco o que eu quiser, desde que eu não incomode o vizinho. Se você não está incomodando ninguém, o quintal é seu. Você que vai ter que manter o quintal limpo. Não é? Se eu quiser ter um porco no meu quintal, eu vou ter. O quintal é meu. Então, eu acho que aí, quando vem uma lei dessa, proibindo o que você pode ter dentro da sua própria casa, você vira refém. Você não pode ter aquilo que você deseja dentro da sua casa. Então, eu acho assim, você pode ter a galinha, você pode ter o animal que você quiser? Sim, desde que você mantenha limpo. Eu tenho 12 animais na minha casa, estava com 14. Se você chegar na minha casa não tem cheiro de nada. Nada, porque tem todo dia uma moça lá limpando de manhã meu quintal, para não incomodar o vizinho. E à tarde, quando eu chego, eu também limpo de novo. Então, isso é uma questão de consciência. Você quer ter um animal de estimação? Você tenha, mas você tem que realmente manter limpo o lugar para não afetar o seu vizinho. Porque também ninguém é obrigado a conviver com a sujeira do outro. Tanto que eu tenho várias denúncias também de pessoas, né, que têm os animais de estimação e não cuidam. Outro dia eu resgatei 8 animais de uma casa que viviam no meio da sujeira. Não é? Isso aí é questão de maus tratos também. Então, isso é tudo uma questão de consciência. Vereador Juarez, você tem meu apoio nesse projeto, é claro, não é porque não foi votado de forma positiva da outra vez, né, que eu não iria apoiá-lo dessa vez. As minhas ideias não mudam, pois não. Sônia, obrigado, viu, pelas palavras. Eu eu tenho mais vídeo aqui que eu nem apresentei por causa do tempo ser curto, mas eu tenho entrevista, inclusive, com moradores aqui de Jacareí, que criam a danada das galinhas. Eu fiz uma visita da casa de um deles e eu perguntei para ele, cadê a galinha aqui? Eu vim visitar as galinhas, não tem galinha aqui? Ele falou, está andando por aí. Olha para você ver a eficiência da galinha. Elas estavam andando, inclusive nesses bairros onde tem muitos terrenos baldio, resolve o problema, sem dúvida. Lógico que resolve. Por isso eu agradeço. E tem vários condomínios aqui em Jacareí que já tem as galinhas. Não é? E não causa mal nenhum. Tem escola que tem educativa para a criança criança tem contato com o animal, educa a criança a ter respeito pelos animais. Então, eu peço pelo vereador que repensem aí e realmente vejam que são 2 galinhas somente e quem for tem que ter consciência. Tá bom? Obrigada. Quero cumprimentar todos, em especial cumprimentar o vereador Juarez Araújo, por quem eu tenho um respeito muito grande e sempre atento às discussões que Vossa Excelência traz a essa casa, e dizer que a sua preocupação aqui é acabar com um animal peçonhento que já causou a morte de crianças na nossa cidade e outros lugares aí do nosso país, do nosso estado. E é uma preocupação bastante nobre, bastante justa, porque o que Vossa Excelência pretende aqui é proteger a vida das pessoas com esse projeto. É fazer com que essas pessoas estejam a salvo de serem picadas por um animal peçonhento, o escorpião, e que elas não sejam levadas a óbito. Então, a sua intenção, a sua forma de colocar o projeto aqui, merece respeito por mim e por todos os demais nobres vereadores, né? Mas eu não posso, Juarez, concordar com o seu projeto, e eu faço isso, não é com base em achismo, não é com base em eu acho que a galinha, ou eu acho que o escorpião, né? Nós estamos aprendendo aí com o presidente da maior potência mundial, que é o Trump, que ele acha que
não existe aquecimento global. Quando todas as universidades, todos os estudos, né, acumulados durante esse tempo, dizem que é causado pelo homem, ele acha que não é, né? Mas não tem nenhuma base científica. O Instituto Butantan, ele já disse que, na verdade, a galinha causa problemas, né? Causa problemas como a leishmaniose. Isso não é dizer, isso são anos e anos de pesquisa, anos e anos em que vários estudiosos do assunto, e está aí na internet para quem quiser ver, várias fontes de pesquisa, e a Sônia foi, né, professora de biologia, estão aí as fontes. O mosquito em contato com as fezes da galinha, isso não sou eu quem estou dizendo, são estudos que estão colocados que causa leishmaniose. E o Instituto Butantan, que, só para que a gente tenha uma ideia da grandiosidade do Instituto Butantan, ele produz 51% das vacinas no nosso país. Será ou não que é um instituto de credibilidade de pesquisa? São estudos acumulados há mais de um século. Há mais de um século, o Instituto Butantan produz pesquisa, produz ensinamentos. Então, eu não posso, assim como o Trump, desqualificar toda uma pesquisa científica, todos os estudiosos do assunto, e dizer que eu acho que isso não causa. E mais, o Instituto Butantan, quando surgiu a ideia da galinha da Angola, ele foi pesquisar. Por quê? Porque era uma ideia à época em que muitos falavam, olha, está aí a saída para se matar os escorpiões. E o próprio Instituto Butantan, e aqui eu quero fazer um parênteses, cumprimentar todos que participaram da matéria realizada pela TV Câmara com relação ao Instituto Butantan, que ficou uma excelente matéria, e que essa TV Câmara cumpre com esse serviço de que é informar as pessoas precisamente sobre questões que atingem a coletividade, e eu quero parabenizar a TV Câmara e também a jornalista que foi até o Instituto Butantan e fez essa matéria, que inclusive eu estou utilizando aqui como base para poder realizar o voto nesse projeto. O Instituto Butantan também detectou que as galinhas da Angola têm hábitos diurnos, ao passo que os escorpiões têm hábitos noturnos. Então, ainda que a galinha da Angola seja um predador natural do escorpião, não promove esse encontro entre a galinha e o escorpião, justamente pelo hábito que o escorpião tem como noturno e a galinha como diurno. E quem atesta essa pesquisa é o Instituto Butantan, que, como eu mencionei aqui, é um instituto não de credibilidade nacional, mas de credibilidade internacional. É disso que estamos aqui a tratar. Um projeto que tem uma boa iniciativa e uma boa intenção, mas que não resolve a questão do escorpião. Eu quero aqui finalizar o meu posicionamento sobre esse projeto, com todo respeito ao vereador que o propôs, que a doença está diagnosticada, mas talvez o medicamento que nós estamos querendo receitar não é o medicamento adequado. O que evita escorpião? Limpeza. Limpeza, por exemplo, de áreas públicas na nossa cidade. Limpeza, por exemplo, de terrenos privados na nossa cidade, que muita gente tem e não consegue dar conta de fazer a limpeza. Deixar entulho amontoado gera escorpião. Então, na verdade, o que se combate o escorpião, vejo dois remédios. Primeiro, é a prefeitura ajudar a fazer a limpeza das áreas públicas, principalmente nos locais em que há maior incidência do escorpião. E segundo, é uma conscientização de toda a população para que não deixe seus imóveis sujos, não deixe os seus imóveis com entulhos, não deixe o seu imóvel com mato alto. São esses remédios, também segundo o Butantan, que ajudam a fazer o controle do escorpião. E por que tem muito escorpião, vereador Fernando? Porque as cidades, elas vão ocupando áreas em que antes havia um equilíbrio do ecossistema. E quem são os predadores do escorpião? Um com maior efetividade
são os lagartos. Está aqui, ó, pesquisa. Então, o lagarto, ele consegue combater com mais efetividade o escorpião. Então, eu penso, para finalizar a minha colocação aqui, que a intenção do vereador Juarez é uma intenção bastante nobre, mas que, segundo a pesquisa científica, e eu não estou aqui dizendo de achismo, ela entende que não há nenhuma efetividade, que não há nenhuma força a gente colocar galinhas d'Angolas para combater os escorpiões. Ainda porque eu também vi aqui, vereador Juarez, só para encerrar, senhor presidente, eu vi aqui que o senhor colocou na emenda número 2 que fica a responsabilidade dos moradores, o cuidado com as aves que traz esse artigo, inclusive evitando que causem transtornos aos vizinhos, notadamente relacionados ao sossego. Eu estou achando que é desse canto da galinha, né? Mas não há condições físicas e biológicas de o ser humano conseguir controlar o canto da galinha, né? Então, por essas razões, vereador, eu vou pedir vênia, pedir desculpa, Vossa Excelência, mas eu vou votar contrário ao projeto. Pois não. Obrigado pela parte, Luiz Flávio, vereador Luiz Flávio. Mas eu queria discordar de uma coisa. A galinha da Angola, ela não é ela que tem o mosquito, não é ela que atrai o mosquito de palha, que transmite a doença leishmaniose. É todas as fezes de animais, principalmente dos cães, que dá um volume maior. Então, isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que estão no plenário, quem está assistindo em casa também, nesse momento, depois vai assistir também o replay da TV Câmara. É um projeto polêmico, é um projeto que ele está, no projeto está salvando vida, porque não é fácil tomar uma picada de escorpião. Eu, graças a Deus, nunca fui picado por escorpião, mas quem foi picado por escorpião, leva até a óbito, se não correr com tempo na Santa Casa e na Dr. Telmo de Almeida Cruz. Em São José dos Campos, no cemitério em São José dos Campos, existia muito escorpião. E na reportagem da Vanguarda, eu estive vendo que lá não existe mais escorpião, porque as galinhas da Angola, ela acabou com o escorpião no cemitério. Tinha muita pedra, tinha muita coisa. Então, aqui na cidade de Jacareí, um lugar que servia para deixar essas galinhas da Angola seria também o cemitério. Tanto faz do Avaraí, quanto tanto lá do Parque Santo Antônio e também ali do lado do Vila Branca. Seria ideal. No projeto, não está escrito que é obrigado criar galinha da Angola. Se você tem um terreno baldio, você coloca o que você quer. Se não quiser, também não coloca também. Porque se no projeto tivesse obrigando o proprietário que tivesse um terreno baldio, ele ter a galinha da Angola, aí é outra coisa. Mas não está no projeto. Então vai criar quem quer. Mas eu quero dizer a vocês que eu ando muito para a cidade de Jacareí, para os bairros, e eu vejo muitos bairros, muitos terrenos baldios, que esses proprietários, eles não moram na cidade de Jacareí. Eles moram em São Paulo, São José dos Campos, Nordeste, compra aqui para criar, sendo um mercado. Eles compram barato, daqui 10 anos eles vêm e vendem o preço que está muito mais alto, como no Vila Branca, no Parque do Sino. A própria empreiteira do Parque do Sino, que vende, a empresa que vende terreno, ela usa os terrenos dela sujos. Então, ela deveria ou capinar ou soltar a galinha da Angola lá. Olha onde que nós viemos parar aqui. Então, eu quero dizer a vocês que hoje nós temos audiência, vou falar nesse projeto, nós temos audiência aqui 6h30 para tratar sobre capina de terreno na cidade de Jacareí. Aí a gente vai perguntar, o secretário do Meio Ambiente não está no projeto, mas vai causar nesse problema aqui. E aí eu digo para vocês o seguinte,
Essa galinha da Angola, eu estive assistindo no Domingo Espetacular, aquela galinha que saiu catando escorpião, é uma boa. Também acho que não é errado. Você entendeu? Agora, vamos tocar que tem um casal de idoso, que ele está na casa, que eu já sou idoso também, o meu vizinho, de lado a lado, existe essas galinhas da Angola. E chega na parte da manhã, ela fica gritando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se ela está fraca, então ela tem que ter milho para comer. Aí o vizinho vai dizer, eu vou soltar ela para catar o escorpião? Não é possível. Eu também vou ficar ali, nós os idosos, nós não podemos mais viver com esses barulhos. Porque realmente não dá. Tem gente que não gosta de galinha, tem toda a razão de não gostar. Porque talvez ele não morou no interior, não morou em Minas Gerais, não morou no Nordeste, não morou em outros locais, mas ele não gosta de galinha. Então fica difícil para eles também. Mas um projeto que é polêmico, por quê? Se eu voto aqui contra o projeto, amanhã tem um terreno lá, baldio lá, que tem um escorpião, morde uma criança e ela leva a óbito, eles vão bater em mim. Você estava na tribuna e por que você não votou a favor do projeto? Você vê, jogou a gente numa situação difícil. Se vota contra, nós estamos mais errados. Se vota a favor, tem gente que não quer. Então eu quero deixar declarado aqui que é um projeto polêmico, mas também não é tão polêmico assim, conforme o povo está dizendo na internet, no Facebook. E aí, esse projeto seria muito bom para os condomínios. Tem condomínio que ele não tem, o zelador não está zelando, cheio de mato, como eu conheço aqui. Ali o casal de galinha da Angola, ela vai salvar muita vida, porque vai pegar muito escorpião naquele local. E também lá no cemitério, também nesses 3 cemitérios da cidade, que tem que existir isso aí. Agora vamos se tocar um negócio aqui. Olha para vocês ver, o povo ver. Se a prefeitura, a ambiental, os proprietários, dão uma força, sendo votado o projeto, eles dando uma força para limpar o terreno, e essas galinhas da Angola ajudando, quem sabe que a cidade de Jacareí seria limpa. Mas não espera para a galinha da Angola, não. Você tem que pôr a mão, pegar a enxada e capinar terreno também. Porque senão, se nós votamos o projeto favorável, vocês encostam, jogam para a galinha da Angola, e aí, como é que fica a cidade de Jacareí? Cadê a sua responsabilidade? Não vai ter? Não, fica difícil. Então vamos juntar as 3 coisas. Os vereadores cobrando aqui, os proprietários cobrando também, a ambiental fazendo a parte dela ambiental, o Júlio Pires correndo atrás, mandando multa por terrenos baldio, a prefeitura. Os caras da mobiliária, quando for vender o terreno, tem que vender o terreno limpo, não fazer o terreno cheio de momono para vender, não sabe se está vendendo terreno ou momono, que eu tenho visto na cidade. E aí a gente vai ver se vai votar favorável, sim ou não. Mas fica muito difícil a nossa situação aqui na Câmara Municipal hoje. Porque nós estamos aqui para defender vida, defender o povo. E daqui a pouco vai ser votado o projeto, vamos ver o que os vereadores vão achar. Tem os vereadores aí, foram eleitos pelo povo, está aqui para votar a favor ou o contrário. Mas eu quero dizer a vocês, a verdade para vocês. Eu não estou aqui para votar contra esse projeto, não. Porque eu quero votar favorável ao projeto Juarez. Esse projeto é para salvar vida na cidade. Porque o escorpião, uma picada só, leva a pessoa a óbito. Mais fácil você sentir o barulho da galinha que sentir o seu filho sendo picado por um escorpião. Meu voto é favorável. Senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria, você que está me acompanhando aqui pela TV Câmara, eu quero falar a respeito desse projeto. O que acontece? Eu tenho comigo que
a gente sabe que existe também um campo político por trás disso, tá? Existe um movimento político, né? Por que existe um movimento político? Porque a administração ela não está dando conta da capina da cidade. Como o vereador Luiz Flávio muito bem aqui explanou nessa tribuna. Não está dando conta da capina, não está dando conta da limpeza. Então, eu percebo que a força, né, do vereador em trazer esse tema assim, né, para essa casa, é o quê? É tirar o foco das coisas, entendeu? Quer tirar a responsabilidade da administração para colocar a responsabilidade em cima do quê? Talvez da galinha de Angola. Então é essa que é a situação, gente. A verdade é essa. Está desfocando, entendeu, as coisas. Isso não pode acontecer aqui. Eu acho assim que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Perceba o seguinte, que eu fiz um pedido de informação para a prefeitura para saber se eles têm algum setor especializado, pessoas especializadas para fazerem a captura dos animais peçonhentos. E o que eles me responderam? Olha só, olha que interessante. Dentro dessas perguntas que eu fiz, está envolvido o quê? O gasto com a ambiental. Porque a ambiental está inteiramente ligada com relação à limpeza, à capina da nossa cidade. Então perceba o seguinte, que no ano de 2017, a ambiental recebeu, certo? 54 milhões e 500 mil reais. 54 milhões e 500 mil reais. No ano de 2018, a ambiental recebeu 51 milhões de reais. Perceba o seguinte, que o contrato da ambiental vai até 2040, gente. Até 2040. Você que está me assistindo aqui nessa sessão de Câmara, saiba que esse contrato da ambiental vai até 2040. Isso não entra na minha cabeça. Como é que pode um negócio desse? Eu intitulo isso como uma vergonha. Por que uma vergonha? Porque a gente não vê a administração cobrando a ambiental. E aí vem querer jogar um projeto aqui dentro, para quê? Para jogar a culpa na galinha. Gente, o que nós estamos vivendo aqui nessa Câmara? Não é possível. O vereador Valmir do Parque Meia Lua veio aqui, falou a respeito do quê? Que essas galinhas, vereador, teria que ter dentro do condomínio. Perceba o seguinte, que eu moro dentro de um condomínio. E colocaram as galinhas de Angola lá. 2 dias depois sumiram com as galinhas. Porque foi o condomínio inteiro reclamando do tô fraco, tô fraco, tô fraco. Você está entendendo? Então, eu intitulo o seguinte, que a galinha de Angola hoje é o estandarte da administração. É a cara do governo. Pode colocar e cantar até a música. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E aí, para tirar o foco das coisas, que não está dando conta, está fechando escola, que não está dando conta, está fechando o parque, que não está dando conta, deixa a criança morrer por picada de escorpião. Poxa, espera lá, vamos trabalhar aqui nessa casa com responsabilidade. Não é assim que encaminha as coisas, gente. Não pode, sabe, tirar o foco. Está aparecendo no Congresso Nacional. Coloca lá os jabutis dentro dos projetos. Porque o projeto da prefeitura é o quê? É a administração. Aí vem aqui colocar um jabuti desse, para tirar o foco. Para falar que não, tá vendo? O projeto não foi aprovado. Agora o escorpião mordeu a criança, é por culpa da galinha. Por que não liberou o projeto da galinha? Quer dizer, não é por culpa da limpeza. Não é por culpa da má administração. Você percebe como é que é a engenharia? Então, pera lá. Não dá. Não dá para trabalhar assim. Olha aqui para você ter uma ideia. Outra coisa. O projeto está recebendo uma emenda, que a emenda diz o quê? Eu respeito, inclusive, o vereador Juarez, nessa casa. Respeito o trabalho dele, mas nesse projeto não dá para respeitar, gente. Não dá. Esse projeto, ele foge da rota. Acho que, sei lá, o navio perdeu a bússola, não, entendeu?
Aí diz aqui, ó, a emenda número 1 aqui, ó, fica sob responsabilidade dos moradores de cada imóvel o cuidado com as aves de que se trata esse artigo, inclusive evitando que cause transtornos aos vizinhos, notadamente relacionado ao sossego. Pera lá, então nós vamos aprovar esse projeto, quem vai ter que tomar conta das galinhas é o dono da casa, e aí nós vamos ter que fazer o quê? Aprovar um projeto para fazer uma focinheira para a galinha? É isso que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer um outro projeto aqui para pôr a focinheira na galinha. Não adianta colocar a culpa, certo, em quem não tem culpa. A verdade é essa. Outra coisa, foi falado aqui, por que a administração não cobra as pessoas? Por que a administração não manda multa? Por que a administração não faz isso e aquilo e fiscaliza? Sabe por quê? Porque a administração não tem como cobrar isso, porque ela não dá exemplo. Ela não está fazendo o dever de casa. Então, se você não está fazendo o dever de casa, como é que você vai cobrar dos seus filhos? Se você não está fazendo o dever de casa, como é que você vai lavrar uma multa, lavrar uma notificação, dar uma orientação? Não dá. Tem que resolver a situação da capina e da limpeza do município. Eu falei aqui, olha, o contrato ambiental vai até 2040. Mais de 50 milhões de reais por ano. Reforço, uma vergonha. Então não dá, gente. Olha, sinceridade, eu não sei onde é que nós vamos chegar, não. Porque se começar a entrar projeto desse jeito aqui nessa casa, aí é difícil, viu? O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, já são 12h09. Eu, enquanto vereador, eu tenho que respeitar a inscrição de todos os projetos, de todos os vereadores. Independente do projeto, tem um porquê de ser feito ou não. Agora, se eu vou ser favorável ou contrário, vai depender do meu estudo, dos meus argumentos e de coisas que realmente têm embasamento. A respeito do projeto do vereador Juarez, eu entendo o seguinte: o problema, a galinha da Angola não vai ser a solução. A solução, como a gente vem falando várias vezes aqui, a gente anda nos bairros, a gente faz várias coisas, o que acontece? É muito entulho, muita sujeira. Muitas vezes a ambiental tem que ir 3, 4 vezes no mesmo lugar recolher sujeira, no qual nós sabemos que atrai o escorpião e outros animais peçonhentos. Então, o que precisa é ter um planejamento de limpeza pública bem sério. Porque, por exemplo, no caso da galinha Angola, para os equipamentos públicos, um parque da cidade, uma creche, que nem no caso lá onde que apareceu o escorpião, lá no Parque dos Sinos. Nós já estamos sabendo que a Secretaria de Educação, junto com a Ambiental, já estão fazendo todo o possível para que minimizar o aparecimento do escorpião. Estão fazendo tudo o que foi indicado pela vigilância sanitária, estão fazendo. Mas tem lugares que não tem jeito. Um bairro, por exemplo. E nós sabemos que nós temos uma cidade que ela tem uma terra fértil para esses tipos de animais peçonhentos. Pega o Parque dos Sinos. Ali tem um terreno que foi alagado. E Terra Vermelha são onde eles buscam a sua reprodução. Agora, eles também se reproduzem no meio de madeira, no meio de pedaços de telha, e é o que mais a gente vê jogado em toda Jacareí. É impossível você andar num bairro e falar: esse bairro é totalmente educado e muito bem limpo. Infelizmente, muitas pessoas, quando fazem uma reforma na sua casa, não respeita o terreno, a propriedade do lado, a qual ela terá problema futuro. Eu acho que a solução não seria a galinha de Angola. E assim, agora, quanto a várias pontuações dos nobres pares que passaram por aqui,
as fezes da galinha de Angola não é só ela que faz mal, são dos bichos também. Aí a gente entra na fala da vereadora Sônia, que quem tem o seu animal de estimação tem que ter o cuidado e o zelo, e também a higiene no ambiente, pela própria saúde de quem mora na casa e da vizinhança também. Como vocês viram aqui hoje, a aprovação do projeto de lei, na casa da dona Maria Ribeiro, a gente criava porco. O quintal da minha casa era cheio de galinha, mas a gente tinha o zelo. O porco era cimentado para a gente poder lavar todos os dias. Mas, infelizmente, nem todo cidadão tem essa consciência de higiene para ter um cachorro, para ter gato e outros animais também. Então, essa é uma questão, primeiro, conscientização do ser humano em manter limpo e respeitar o que é do outro. Em segundo, a limpeza pública. Aqui a gente vê falar do valor alto da ambiental, mas a gente não separa o que é capina. Hoje vai ter poder ter a oportunidade de ter a explicação do secretário do Meio Ambiente, mas assim, engloba todo o lixo que a cidade produz. Então, não é só o lixo, não é só o valor em capina e limpeza do terreno. A respeito da limpeza do terreno, eu estou cobrando, estou sentando, nós estamos tentando, porque não é fácil, tudo que às vezes parece fácil, poder público não é. Implementar a lei que foi aprovada em 2017, o qual é uma ação de limpeza pública. A prefeitura ela pode limpar toda a área particular e mandar a conta para o dono. A dificuldade, né, a incógnita, seria achar como fazer isso, porque nem tudo querer não é poder nesse caso. Porque se fosse, todos aqueles que têm o seu terreno, já recebeu uma multa, reincidência de 2, 3 vezes a multa, por deixar seu terreno abandonado, cheio de mato, de entulho, já teria limpo. Se tivesse um mecanismo fácil para a prefeitura executar, ele pagar essas multas. Mas, infelizmente, não tem. Essa incógnita, nós temos que achar um caminho. A lei já existe. A lei existe para a prefeitura limpar toda a área pública. Inclusive, nós estamos discutindo bastante, já fez várias discussões. Uma das discussões que eu acho que seria válido, por exemplo, um proprietário que compra vários terrenos no loteamento novo para investir o seu dinheiro e abandona, e quem constrói do lado que sofre, a prefeitura poderia limpar esses terrenos e pegar o valor do gasto de limpeza em valor de terra, porque tem valor a terra. Acho que é a única forma. Mas a gente está discutindo com o secretário do Meio Ambiente, ouço a opinião de vários lideranças da Associação de Moradores, do Vila Branca, já discutimos isso, do Santa Paula, do Parque Califórnia, mas a dificuldade é achar como que a prefeitura vai receber o que ela vai tirar de alguma política pública e investir em limpeza de área particular. Então, assim, a lei já existe, só falta colocar em prática, mas a incógnita é essa: como cobrar daquelas pessoas que abandonam o seu terreno sujo. Porque eu acho que a galinha da Angola, ela não vai dar conta. As reportagens que a gente vê nas cidades apresentadas pela TV são cidades muito pacatas. E nós sabemos, Jacareí não é pacato, tanto que a gente morre em faixa de pedestre, moto, bicicleta não respeita moto, um monte de carro, condução aí para lá e para cá. Então, esse modelo não cabe para deixar as galinhas da Angola andar nas avenidas da cidade, como a gente viu aí, porque a Jacareí não é uma cidade pacata, mas é uma cidade e tem administração que nós temos que fazer um planejamento de diminuir essas incidências com o escorpião na cidade. Então, eu entendendo que a limpeza pública, a consciência da população em manter os seus lugares limpos é a solução. Agora, eu não vou penalizar e nem vou aqui falar das galinhas de Angola, mas não é a solução. A solução, programação de limpeza pública e conscientização e reforçar as multas para quem abandona a sua propriedade. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres vereadores, público que está aqui.
Eu acho que é um projeto polêmico, né? Com toda certeza, eu sei que o vereador Juarez fez esse projeto na mais boas intenções. Agora, o que me preocupa muito, em relação do que acontece no nosso país, não só aqui em Jacareí, mas no nosso país, é que, infelizmente, hoje, a maioria dos projetos que vem, a maioria, tanto do executivo, muitas vezes, como do legislativo, é que acaba tirando a responsabilidade que é dos estados, do município, e jogando, muitas vezes, nas mãos da população. E isso é terrível. É terrível porque a gente pode estar caindo aí, muitas vezes, no conto do vigário, né? E a gente ficar sem saber. Eu dou um exemplo aqui, o que aconteceu aí, né? Praticamente aí, hoje nós sabemos que o nosso país, em relação à questão da criminalidade, é muito grande, né? Da última fala do nosso presidente aí, dizendo que os trabalhadores, os moradores rurais, podem usar uma arma dentro da sua casa e, se for preciso, pode utilizar essa arma, que ele não vai preso, só vai responder. E a gente está vendo aí a questão da nossa segurança, onde, né, os moradores estão se organizando e colocando câmeras de segurança, como no Vila Garcia, em outros bairros, e assim também na questão da saúde, que é uma responsabilidade do Estado e do município, e que está se eximindo disso, né? E aí é lamentável, é muito triste isso acontecer, porque quando se aproxima das eleições, os discursos são os mesmos. Se eu ganhar, vou melhorar na saúde, vou melhorar no transporte. Esse que está aí não está fazendo nada, mas aqui a saúde vai funcionar, o transporte vai funcionar, aqui vai ter melhorias. E aí chega nesse ponto aonde a gente está chegando, né? E a gente está vivendo essa realidade no dia a dia. E aí, vereador Juarez, é importante um projeto que Vossa Excelência fez, é importante, mas ao mesmo tempo a gente está tirando uma responsabilidade grande do município. A gente sabe que os familiares que perderam aí seus entes queridos, né, é uma tristeza grande, mas a gente, enquanto vereador nessa casa, a gente não pode deixar de cobrar uma responsabilidade grande da prefeitura. E essa responsabilidade é da prefeitura e da secretaria. Porque muitas vezes a gente, enquanto vereador, e a gente nota isso de muitos vereadores, que cobra ambiental, que cobra JTU, que cobra a empresa que está cuidando da saúde, mas quando na realidade a gente tem que saber que a responsabilidade é das secretarias responsáveis da prefeitura. Essa é a verdade. E aí a gente tem que ter esse compromisso com a população, de dizer quem é responsável por fazer a limpeza na nossa cidade. Ambiental, ela é um empresário. É uma empresa que faz a limpeza, e o empresário, a gente sabe muito bem, ele quer cada vez mais faturar e aumentar os seus lucros. Agora, cabe a responsabilidade da prefeitura e da secretaria de ver o que está acontecendo na nossa cidade. Porque não dá para ficar esperando. A gente, hoje, eu acho que às 15h30, tem uma audiência pública aqui nessa casa, justamente porque eu, enquanto vereador, eu quero entender o que está acontecendo nessa cidade. Eu sei que muitos anos atrás, e a gente já conhece o histórico dessas empresas, né, eu era do Sindicato dos Condutores, existia a mosca, deu calote nos trabalhadores, não pagou o fundo de garantia, e aí, surpreendentemente, logo em seguida, outra empresa ganha concorrência, que é a licitação. A Inob foi embora, outra empresa ganha a licitação sendo o mesmo dono. E aí, na época, inclusive eu cobrei da administração passada, como que pode? Era a Inob, deu nó nos trabalhadores, e aí veio uma empresa, a prefeitura na época foi uma festa, outra empresa está assumindo o transporte. Eu cheguei até São Paulo para ver aonde que era, e a mesma garagem, e a Inob só estava pintando os caminhões dela como mosca e ganha a licitação. E vem para cá como mosca, ficou um tempo, e agora a Ambiental está aqui hoje, e é o mesmo dono do grupo da Inob, da Mosca e da Ambiental. É esse tipo de coisa que não pode acontecer na nossa cidade. E hoje nós estamos vendo aí. A gente está vendo aí qual é o contrato da Ambiental. Quantos homens ela tem que ter para fazer a limpeza, para fazer a capina, aqui na nossa cidade. O porquê que não está dando conta de fazer essa limpeza na nossa cidade. E isso é obrigação da prefeitura, de cobrar, de fiscalizar. Tem que ter, nesse contrato, tem que ter um mecanismo que mute essas empresas. Porque não dá para aceitar que a empresa vem, ganhe um processo licitatório e não cumpra com as suas obrigações, e ao mesmo tempo a gente não vê essas empresas sendo penalizadas por multa,
assim como é o transporte aqui na nossa cidade. Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que cobrar. Eu acho que o que nós temos que cobrar aqui é da Prefeitura, é da Secretaria do Meio Ambiente, que faça esse trabalho, que faça a limpeza nesses terrenos. Porque aqui nós não estamos discutindo só terreno particular, não. Aqui a gente está vendo na nossa cidade terreno público abandonado, sujo de mato. E aqui eu dou um exemplo aqui, quanto tempo ali o Educamai do Parque Santo Antônio, na situação que ficou e que está. E a gente está vendo terreno público nessa cidade, quando aqui na escola aqui chegou a ter que suspender as aulas, porque a prefeitura não conseguiu dar limpeza suficientemente para ali melhorar a vida dos alunos e a insegurança dos pais, de deixar o aluno ir para a creche, o seu filho ir para a creche, no estabelecimento público, não está dando conta de limpar, alguma coisa está errado. O que não está funcionando? Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. E aí me preocupa muito, da gente votar favorável num projeto desse, é retirar a responsabilidade do poder público. Porque o cidadão, ele paga seus impostos em dia. O que ele tem que ter contrapartida? É o serviço público oferecido para ele. Não dá para ele assumir essa responsabilidade. Não dá para o Estado chegar hoje e falar para mim, mete um revólver na sua cintura, quem tentar te assaltar, você vai matar. Nós vamos voltar ao tempo de gangster. Então essa é a realidade. Então a gente tem que ser convicto, e aí os projetos aqui, eu sempre falei, a gente tem que votar com consciência, votar com o pé no chão, para que a gente saber do que está votando. E aí me preocupa muito em relação a isso, exatamente, porque também eu estava vendo ali nas pesquisas, e a gente, vendo nas pesquisas ali, a gente sabe que a galinha da Angola não é um dos maiores predadores dos escorpiões, né? Então essa é a preocupação, de começar, né, votar esses projetos. Amanhã a gente está votando outro mecanismo e eximindo o poder público. Então, realmente, eu respeito muito o vereador Juarez, eu tenho essa preocupação de jogar essa responsabilidade em cima dos moradores e eximir a prefeitura, eximir aí os poderes que têm competência para fazer essa limpeza, e nós, enquanto vereador, temos que cobrar um serviço eficaz da prefeitura para os moradores. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, em nome do presidente Abner, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria em nome do Ronaldo, do Leandro, e nos assiste pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, eu e a Márcia, como médicos e vereadores nessa casa, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma discussão técnica, não política. Então, e fico muito preocupado quando, perante a nossa responsabilidade que nós temos como vereadores, como propagadores da verdade aqui na nossa cidade, a gente, às vezes, vem com um discurso politiqueiro. Sempre subo nessa tribuna e digo que votar não é transferir responsabilidade, mas sim corresponsabilizar-se. Então aqui tive o cuidado de, no site do Ministério da Saúde, para levantar alguns dados oficiais. E queria que todos nós fizéssemos uma reflexão se a culpa é do governo, da galinha, ou nós mesmos poderíamos fazer melhor. Então vamos lá. O que fazer para controlar a ocorrência dos escorpiões? Na parte externa dos domicílios, manter limpos quintais e jardins, não deixar acumular folhas secas e lixo domiciliar. Isso é função da prefeitura? Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes apropriados e fechados, e entregá-los para o serviço de coleta. Não jogar lixo nos terrenos baldios. É a prefeitura que faz isso? Limpar terrenos baldios situados a cerca de 2 metros das redondezas dos imóveis. Muitos desses particulares, mas aí sim entraria a parte da prefeitura que também teria que contribuir com esse item.
Eliminar fontes de alimentos para os escorpiões, baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados. Evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões, como obras de construção civil e terraplanagem que possam deixar entulho em superfícies sem revestimento e umidade. É a prefeitura que faz isso? Remover periodicamente materiais de construção e lenha armazenados, evitando acúmulos exagerados. É só a prefeitura que tem essa responsabilidade? Preservar os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos, como a coruja e o João Bobo, pequenos macacos, coatis, lagartos, sapos e gansos. As galinhas, elas não são tão eficazes como agentes controladores dos escorpiões. Evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões. É a prefeitura que faz as queimadas? Remover folhagens, arbustos e trepadeiras juntos às paredes externas dos muros. Manter fossas sépticas bem vedadas para evitar a passagem de baratas e escorpiões. É a prefeitura que faz isso ou cada um tem que cuidar da sua? Rebocar paredes externas e muros para que não se apresente, que não apresente vãos ou frestas. Cada um tem que cuidar da sua residência. Na parte interna dos imóveis, rebocar paredes para que não apresente vãos e frestas. É a prefeitura que vai na casa de cada um tampar esses vãos e essas frestas? Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha. Reparar rodapés soltos e colocar telas nas janelas. Telar as aberturas dos ralos, pias ou tanques. Telar as aberturas das ventilações de porões e manter os assoalhos calafetados. Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados. Então isso é técnico, gente. Acho que cada um, para que a gente tenha um resultado a contento e realmente não... Se a gente não quer mais morte por escorpiões e não quer que essa praga se prolifere, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta querer, a gente tem que parar com essa história de transferir tudo para o poder público. Eu acho válida a sua ideia, Juarez, de apresentar esse projeto. É um dos fatores que contribui. Então, às vezes, a gente aprovando esse projeto hoje, Juarez, parece que a população vai deixar, a galinha vai resolver tudo e a população, a prefeitura, e é muito mais, até a população que a prefeitura, vão se eximir da sua responsabilidade de fazer a sua parte. Fiz aqui uma discussão técnica, é o que diz o Ministério da Saúde. A responsabilidade do que está aqui, quem pode fazer muito mais é a população do que o governo nesse caso. Por isso, deixo aqui meu pedido, Juarez, para que a gente possa repensar melhor esse projeto e pedindo adiamento por 5 sessões. Pedido de adiamento para 5 sessões está em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de adiamento para 5 sessões em votação. Quem for contrário, levante o braço. Pedido de adiamento rejeitado. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimentar os nobres pares, os amigos que nos acompanham aqui na galeria. Abraço aí aos nossos amigos. Olha, eu acho bacana hoje essa sessão. Acho que a gente tem que ressaltar uma coisa. Poucas vezes eu vi um tema ser tão debatido por todos os vereadores.
Eu sempre digo que aqui é o parlamento, aqui é o espaço que todo mundo tem que se expressar, sem crítica a quem não quer subir aqui. Mas as opiniões, elas precisam ser dadas porque as pessoas conheçam o que o seu vereador faz aqui, como ele pensa, o que ele discute. Então está de parabéns aqui todo mundo que subiu, defendeu, a favor ou contra, não importa. É importante a gente se manifestar porque é assim que a gente cria, né, uma ideia de maioria para poder, de fato, aprovar ou reprovar aquilo que é ou não de interesse do município. E nesse aspecto, eu quero parabenizar também aqui várias considerações. Muitos daqui se aprofundaram no estudo desse tema, e isso é muito relevante, né? Não falar, como alguns disseram aqui, por achismo, simplesmente porque eu acho que é bonito, porque em tal lugar deu certo. Nem tudo que acontece em outros lugares, você pode aplicar, né, em outro lugar, no caso, Jacareí. E eu acho que a Lucimar colocou uma situação aqui muito prática. Nós temos uma característica aqui hoje em Jacareí, bem diferente de municípios pacatos, onde você tem pouca movimentação. E eu falo com muita propriedade que moro lá em São Silvestre, na Vila Garcia, que é um lugar retirado, que até as pessoas acham que é tranquilo. Confesso para vocês que é muito difícil, na área central ali da Vila Garcia, você conseguir soltar os bichos lá. Não iriam sobreviver. Então, eu fico pensando isso num espaço confinado, como são os condomínios. Mas, enfim, eu quero aqui pegar alguns detalhes que talvez alguns não falaram, porque, só para acrescentar, a gente tem que tomar cuidado que tem que se haver um respeito a um processo de hierarquia de legislação. Nós sabemos que a nossa lei maior é a Constituição Federal, depois vem a Constituição do Estado, e depois vem a lei orgânica. E é apontado aqui para nós que na própria Constituição Estadual já existe a proibição para que você faça isso que está se propondo aqui hoje. Então, poderíamos já estar, né, sermos contrário a uma determinação que a Constituição do Estado já diz. Então, poderia já haver aí um ato de inconstitucionalidade. Quando o Rodrigo faz toda essa defesa aqui, logicamente isentando o governo de qualquer tipo de culpa, e a função dele, ele é líder do governo, afinal de contas, eu acho que ele tem razão em muitas coisas. Eu sempre defendi que, não vou falar em percentual, mas grande parte dos problemas que nós temos hoje é causado pelo próprio ser humano. Eu cansei de falar isso aqui no governo passado, porque a gente também era muito criticado, porque o pessoal jogava lixo nas ruas, nas encostas, e aí quem paga o pato é a prefeitura. A prefeitura tem que pagar uma máquina, um equipamento para ir lá, para poder fazer a limpeza, gastar um dinheiro que poderia ser muito melhor aplicado em outras coisas. Esse é um processo de educação, a Sônia, que é da área, aí sabe muito bem como é tão difícil a gente conscientizar as pessoas. Mas a gente não pode eximir o governo. Eu acho que o Rodrigo deu grandes ideias aqui, que se eu sou o prefeito, eu transformarei isso numa cartilha, né? Afinal de contas, nós temos hoje não tem secretaria, mas tem um órgão de publicidade que deve investir recursos do município para poder divulgar essas coisas e ensinar as pessoas. Está aí uma ideia que o Rodrigo dá aqui sem querer, que é o governo produzir um material específico para isso e distribuir, principalmente nas zonas aí onde a maior frequência disso. Então, às vezes no debate aqui surgem boas ideias. Agora, podemos entrar também no campo das obrigações, dizer o seguinte: quando o Estado ele está ausente, quando ele não comparece nas suas obrigações, os moradores começam a procurar soluções por conta própria. Quando o Juarez traz isso aqui, eu acho louvável. Ainda que eu serei contra o projeto, eu acho louvável para se discutir, para se ouvir o que se tem de opiniões, as pesquisas que foram feitas aqui. Isso acaba enriquecendo a discussão do projeto. Eu entendo que essa também não é a melhor solução. Tive a oportunidade de conhecer um amigo, e faço questão de citar o nome dele aqui, ele é funcionário da prefeitura, que é o Renato Ratti. Ele faz parte de um grupo de estudos de escorpiões. E ele esteve aqui um dia nos fazendo uma visita, a gente entrou no assunto, ele nos falou coisas que depois a gente foi buscar na internet e todas verdadeiras. Ele disse que é muito difícil você combater essa praga
da forma como todo mundo acha que basta você pôr as galinhas lá que isso vai resolver. Eu falei assim, ó, isso é uma ilusão, não vai funcionar. Pois não, Luiz Flávio? Vereador Arildo, eu acho que vale a pena comentar sobre um projeto que teve nos governos anteriores, que foi a instituição dos LEVs, local de entrega voluntária. Eu acho que é uma ideia boa, né? Eu acho que o governo também pode, viu, vereador Rodrigo, ampliar isso para muitos bairros que ainda não tem. Região ali do 1º de Maio, do Igarapés. Então, quanto mais esses espaços a gente tiver, mais você contribui em encaminhar o sofá, a madeira que utilizou da construção, né? Para que a gente possa ajudar nesse controle do escorpião. Isso, mas acho importante esse projeto para a gente poder ampliar em outros bairros também. Exato. É como eu disse, são situações, são soluções que vão surgindo. É uma pena, porque mesmo aquilo que já tem, o pessoal parece que despreza, né? Não utiliza da forma correta. Mas é um trabalho de educação e a gente vai ter que fazer isso muitas vezes. E a questão, Juarez, por exemplo, das galinhas, você colocar ela em áreas, na casa da gente, ele estava nos explicando o que acontece. Os escorpiões, eles não transitam pela superfície, eles não andam no chão, no cimento ou na grama, eles vão pelos ralos de esgoto. Então, os animais aí teriam muita dificuldade de apanhar e sumir com esses bichos. Então, tem uma série de coisas, a gente poderia discorrer, mas eu acho que todo mundo aqui falou um pouquinho e contribuiu. Então, assim, eu quero parabenizar você por ter coragem de trazer esse tema. É uma solução que você encontrou, você está apresentando. Eu até acredito, o Rodrigo, como líder do governo, eu acredito aí que o posicionamento dele é favorável. O prefeito, talvez, do jeito que ele falou, que me parece que iria aprovar. Eu penso que ele iria vetar isso aqui, mas aí não é um problema nosso, né? É uma questão do governo que ele vai ter que enxergar aqui as questões legais. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, acho legal, acho importante esse debate aqui, mas eu vou me posicionar contrário, porque acredito que a gente vai trazer um outro problema que depois a gente vai ter que dar resposta a isso que a Lucimar falou, alguns falaram do barulho, falaram da questão da contaminação, porque infelizmente às vezes uma solução acaba gerando outro problema. Tem alguns segundos, se quiser falar. Pode, claro. Só uma observação. Nossa, eu adoro quando você fala, porque você tem total respeito com os vereadores, total respeito com as pessoas, que eu acho que isso é primordial, a gente respeitar a opinião do outro. Eu acho que nenhum projeto aqui é feito de qualquer forma, não é? A gente sempre faz baseado em pedido das pessoas. Com relação, só fazendo uma observação, com relação ao barulho, até concordo, só que tem barulhos na cidade que são muito piores. Segundo, não são somente aves que transmitem a leishmaniose, também são pássaros. Então, vamos proibir as gaiolas. Porcos também transmitem. Então, até um ou duas galinhas, poucas galinhas, não tem o problema da leishmaniose, só se você tiver uma grande quantidade. Agora, o que eu acho muito feio, assim, é a falta de respeito com essa discussão que às vezes acontece, você menosprezando o projeto do outro. Tem pessoas que são a favor da população, uma porcentagem, tem outras que não são. Então, eu acho que toda a discussão pode ser feita de uma forma onde vem acrescentar, não é? Mas, realmente, o projeto não é um projeto ruim, porque senão não teria sido aprovado em outras cidades, não é? Eu acho que, então, vamos adaptar a realidade de nossa cidade, né? Mas eu acho, assim, realmente que as suas discussões são muito boas, viu? Meus parabéns, que você respeita a opinião de outra pessoa. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu estava conversando com o autor do projeto, Juarez, que é presidente do mesmo partido que eu, e para a gente, eu até neguei o pedido do vereador Paulinho, e conversando com o Juarez Araújo para a gente poder discutir melhor, a gente poder entender um pouquinho mais, tá? Cada um deu a sua opinião, para a gente estudar melhor a forma. Eu estou pedindo adiamento de 4 sessões desse projeto. Pedido de adiamento para 4 sessões em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido aprovado. Próximo projeto.